O Senhor diz que os jovens profetizarão. Os jovens terão visão. Os anciões terão sonho. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Deus quer mostrar coisas grandes, maravilhosas, tremendas, as coisas que antecedem, aquilo que está para acontecer, e Ele quer manifestar através da sua igreja, e muitas vezes nós não estamos tão atentos, não estamos tão sintonizados, não estamos tão em comunhão com o Senhor, porque afinal de contas nós temos tantas atividades para que nós possamos se envolver. E aí vamos deixando Deus aos poucos, e começamos a andar somente ali, às vezes na reserva. E depois que o carro para, o barco afunda, que nós voltamos novamente para Deus. Bem, queridos, esse texto aqui, o poder da confissão, está no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 a 11. O poder da confissão. Queridos, abra seu coração. Aparentemente eu vou falar a mesma coisa, mas eu vou falar coisas profundas aqui, coisas que você sabe, coisas mais ainda que Deus vem trazendo as revelações. É um texto, é um versículo que eu gosto muito, que diz assim: mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Por quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: quem nele crê não será envergonhado. Até aí, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse texto, por essa palavra, por tudo que eu tenho aprendido da parte do Senhor para com a minha vida, e tudo que o Senhor já ministrou no meu espírito, ó Pai, que eu possa ministrar os teus filhos. Por isso eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário tentaria roubar, tirar de nós, roubar a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E eu declaro, Senhor, palavra de vida, palavra de saúde, palavra de libertação, palavra de cura. Durante toda essa preleção, eu creio, Espírito Santo, que o Senhor já está fazendo grandes coisas no meio da tua igreja nessa noite. E que teu nome seja glorificado. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Ministra para conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre 3 coisas aqui no princípio, que é muito importante você guardar no teu espírito. Amado, eu tenho procurado viver tudo aquilo que eu tenho pregado. Tudo aquilo eu tenho experimentado, tenho vivenciado coisas maravilhosas da parte de Deus. Através das nossas orações, através de muitas orações que nós oramos por pessoas. E diante do nosso dia a dia, aconselhamento, orientação, eu quero falar hoje sobre 3 coisas aqui no começo. Se você quer que a circunstância e o vento mude ao seu favor, você precisa atentar a alguns princípios que eu quero falar aqui nesta palavra. 3 coisas têm que acontecer na minha vida. 3 coisas em cima desse texto que eu preciso aplicar na minha vida. O primeiro é: seu coração tem que estar alinhado com a palavra de Deus. O meu coração, o seu coração, nós precisamos estar, quando eu falo nosso coração, a Bíblia está falando do nosso espírito. O nosso espírito, ele precisa estar alinhado com a palavra do Senhor. Lembre que a Bíblia diz que o homem, ele crê com o coração. Você crê no seu espírito. Porque o seu espírito, ele se manifesta a 4ª dimensão. Então não é na sua alma, você crê com o seu coração, com o seu espírito. E aí você faz a confissão, né? Com a boca você faz a confissão: eu creio e eu declaro. Significa falar a mesma coisa em consentimento. Então eu creio no coração e eu declaro com a minha boca. Isso
precisa estar alinhado. O meu coração, a palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Não é a palavra do Senhor com o meu sentimento. É o meu espírito com a palavra de Deus. Não é a palavra do Senhor na minha alma. É o meu espírito com a palavra do Senhor. E eu creio, com a minha boca eu confesso. Eu alinho ao meu coração a palavra do Senhor. E eu preciso crer, porque é com o coração que você crê. E aí você confessa através da palavra. A confissão analógica aqui significa falar a mesma coisa com sentimento. É uma confissão analógica. É você falar a mesma coisa com o sentimento. É você declarando em cima da palavra de Deus. Para que você possa viver uma vida bem vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Você precisa receber esse código do Senhor. Não apenas falar algo, falando a mesma coisa em consentimento, mas com a boca, com a confissão. A importância de nós estar confessando ali, declarando, confessando aquilo que você crê, declarando. Isso vai manifestá-lo, o poder do Espírito Santo ao nosso benefício. Não é simplesmente falando por um alívio de consciência. Porque o pastor falou que tem, não, é você crendo, é você confessando e você declarando. Ele não diz assim que com a boca é que você declara e será feito. Embora isso seja uma declaração. Mas ele fala, mas a falar a mesma, conforme a palavra de Deus. Falar a mesma coisa, aquilo que Deus, porque a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. A hora que você tiver consciência disso. Que Deus e a palavra, porque Deus é Espírito. Então a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Deus no teu espírito, o Espírito Santo de Deus, no teu espírito, é Deus operando através da sua vida. Por isso Deus, é o desejo de Deus se manifestar através das nossas vidas. Por isso nós precisamos estar concordando com Deus, com tudo aquilo que Ele diz referente à sua palavra. O que você diz é consciente aquilo que Deus disse. Então eu tenho que basear a minha fé em cima daquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus libera. Então quando eu começo a ter essa consciência, e eu começo a declarar, eu começo a vivenciar, eu começo a viver essa verdade, isso vai fazer com que o vento, a circunstância, comece a soprar ao seu favor. E aí você não vai viver uma vida de peso, de desgaste, de luta. Não. Você vai começar a viver uma vida com leveza. Uma vida gostosa, uma vida maravilhosa. A segunda a sua mente tem que se alinhar com a palavra do Senhor. A sua mente, o seu coração, alinhar com a palavra do Senhor. Ou seja, significa que quando você usa a linguagem, tem que ter um significado no seu coração. Então, quando eu uso a linguagem, uso o código, isso tem um significado dentro de mim. Essas coisas é muito importante. Então, a sua mente tem que se alinhar com o coração e a palavra do Senhor. Porque nós somos o ser racional. Mas nós temos o Espírito, e o Espírito ele tem que operar acima da nossa alma. Então você alinha sua mente, você alinha o seu espírito e você alinha a palavra de Deus. É dessa forma que acontece. Então, e aí você começou a alinhar e você começa a declarar e crendo. Isso começa a fazer toda a circunstância começa a soprar ao seu favor. E você começa a desfrutar. O terceiro a sua fala deve pronunciar um código sonoro. Veja isso. Eu estou ensinando a mesma coisa que tenho batido aqui várias vezes, mas de uma forma diferente para vocês. Esse código sonoro chama-se palavra rema. Palavra rema. Então quando eu começo, eu entro às vezes até mesmo no logos, a palavra logos, o conhecimento, eu começo a declarar a palavra em cima do conhecimento das escrituras. Mas eu preciso trazer essa revelação, essa palavra rema para o meu espírito. E quando você traz esta palavra rema para o seu espírito, você ativa a palavra de Deus dentro de você.
E isso faz toda a diferença. Eu sei que é bastante profundo o que eu estou pregando aqui. Mas é sim, eu preciso falar. Para que você esteja assimilando, você esteja recebendo. Então esta palavra que o Espírito de Deus te dá, naquele momento. Então você começa a orar, você começa a declarar. Automaticamente o Espírito Santo vai colocando de uma forma de um pensamento no teu espírito. E ele está trazendo a revelação no teu espírito. E aquilo que você tem como revelação, você ativa através do teu espírito, através dos teus lábios, através da tua boca, e isso vai fazer com que as circunstâncias vão mudar ao seu favor, e você começa a ter experiência gloriosa da parte de Deus, para aquela situação ao qual você está orando. Então eu tenho ensinado que nós precisamos ativar o Espírito de Deus no nosso espírito. Você sabe que você tem o Espírito Santo. Todos nós que recebemos Jesus temos o Espírito Santo. Mas eu preciso ativar esse Espírito dentro de mim. Eu preciso que ele se manifeste dentro de mim. Porque é o Espírito Santo de Deus que opera, ele que manifesta. E eu tenho ensinado que só eu e você podemos impedir do Espírito Santo se mover dentro de nós. Então ative o teu Espírito no Espírito Santo de Deus e na Palavra de Deus. É desta forma que nós vamos começar a vivenciar. Você vai começar a ver as coisas mudando na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida financeira, na sua empresa, nos seus negócios. Porque sempre nós vamos receber algo da parte de Deus. Não tem como você estar orando no Espírito, não tem como você estar meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo não começar a trazer revelação no teu espírito. Não tem como. Muitas vezes você entende que é fruto da sua imaginação, mas é Deus falando contigo. Veja aqui esse texto aqui, olha, eu peguei uma parte só do Ezequiel 37, 7. Para não ficar muito longa a leitura. Ezequiel 37, 7. Ali o vale do osso seco. Diz assim: profetizei, pois, como se me deu ordem. O profeta está dizendo: eu profetizei como o Senhor me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram-se, osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, fôlego da vida, assopra sobre esses mortos, para que vivo. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. É exatamente isso que eu estou querendo que vocês entendam. Quando Deus deu a visão para o profeta Ezequiel, ele viu um vale de osso seco, e Deus fez com que ele andasse ao seu redor. E o que você está vendo? Estou vendo um vale de osso seco. E Deus fala: você acha que isso pode reviver? E ele diz: o Senhor que sabe. E aí Deus fala assim: então comece a profetizar, comece a declarar, abra sua boca e fale, comece a declarar esta palavra. E na medida que ele foi declarando, ele começou a ver o ruído, ele começou a ver os barulhos, ele começou a ver os ossos com ossos se unindo, ele começou a ver ali, se unindo os tendões, a carne, a pele, e assim, ele viu aqueles corpos, e ainda o Espírito Santo fala para ele: sopra sobre eles o poder, o Espírito. E ele diz que vem dos quatro ventos, ele sopra, ele declara, ele profetiza, exatamente como o Senhor falara. E aquilo fez, se levantou uma grande multidão, um grande exército, de uma forma grande e extremo. É isso que acontece quando eu e você alinhamos o nosso espírito à palavra de Deus. Aquilo que o Espírito Santo fala no meu espírito, no meu coração. E aí tudo que eu preciso fazer é eu declarar, eu profetizar, eu liberar esta palavra. É assim, é simples assim. É simples assim.
Você tem esse poder, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele está em você. Agora, se você não libera, você não declara, não é segundo a tua vontade, é segundo a palavra de Deus. Então, se você anda conectado com o Espírito de Deus, Ele sempre vai liberar, tocar na sua vida. Então, à medida que Deus falara com o profeta, que o Senhor deu uma ordem para ele, e ele declarava, e exatamente como ele profetizava, as coisas iam acontecendo. É exatamente isso que Paulo fala. Em Romanos 10:8, ele diz: a palavra está dentro de você, no teu coração. Esta palavra da fé que nós pregamos. E nós precisamos declararmos a palavra do Senhor. Era isso que Ezequiel estava dizendo, aquilo que ele me ordenou. E esta palavra é a palavra da fé. É a palavra da fé. O Espírito Santo, porque é da vontade de Deus, dele fazer coisas grandiosas, do Espírito Santo fazer. E como o Espírito vai fazer? Através da igreja, que sou eu e você. Então, quando você diz, vai acontecer, você precisa crer. O Espírito falou e você declara. Vai declarando. Entenda, o seu corpo e a sua mente, entenda o que eu vou falar. O seu corpo e a sua mente, eles não reconhecem tempo. O seu corpo e a sua mente não reconhecem o tempo. As suas emoções, elas não respondem ao tempo. As suas emoções e o seu corpo, eles não reconhecem o tempo. Eles respondem à sua mente. Eles respondem à sua mente. Eu quero explicar isso para você. Algo que você precisa entender. Sabe, como muitas vezes é importante você saber, o nosso corpo, ele sujeita os nossos pensamentos. Então a Bíblia diz que aquilo que você pensa, aquilo que você é. Exemplo, quero dar um exemplo bem prático aqui. Quem que não tem casa própria aqui ainda? Dá um sinal aí. A maioria tem casa própria. Imagina se alguém chega para você e diz: olha, eu vou te dar uma casa para você. Eu trouxe essa chave aqui, essa chave da tua casa, a casa do teu sonho. Eu vou dar essa casa para você. E essa pessoa chega, uma pessoa idônea, uma pessoa que realmente não veio brincar com você. E ela pega e mostra a foto da casa, mostra aquela piscina do teu sonho, aquela churrasqueira, aleluia, para você convidar os irmãos para comer um churrasco lá. Mostra para você, olha a foto, e diz: olha, eu peguei na imobiliária aqui, amanhã, às 9 horas, nós vamos lá ver essa casa está para imobiliária, mas eu estou dando para você essa casa. Naquele momento você não se alegra, você não se regozija, o teu corpo ali, todo o teu ser se alegra, e você começa a pular, só que o teu corpo não reconhece que é amanhã. É aquele momento das emoções tuas que você se alegra aqui, tal, mas a tua mente, ela vai reconhecer que é amanhã, o teu corpo não. Teu corpo é agora. E é exatamente isso que Deus quer que nós reconhecemos através do nosso espírito, aquilo que Ele já nos deu. Aquilo que Ele nos deu, talvez um carro, eu tenho um carro do sonho, alguém chega e diz: olha, eu trouxe a chave, amanhã nós vamos pegar na concessionária, eu estou te dando um carro, olha o modelo do carro, isso na hora você se reconhece, você se alegra ali, mas o teu corpo, o teu sentimento, ele não reconhece o tempo. Então, o que Deus está falando conosco? É você que declara, é você que determina, é você que libera para que aquilo aconteça segundo a vontade de Deus e o querer do Senhor. No outro lado, por exemplo, uma pessoa que sempre tem pessoa que ela está feliz enquanto ela tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, cai o semblante dela. Se ela não tem dinheiro, ela vive triste, desanimado, se queixando, xingando. Ela acha que se ela não tem dinheiro, ela vai perder os amigos dela. Então tem pessoa que é assim. Se ela não tem dinheiro, ela vive uma pessoa cabisbaixa, triste. Mas na hora que ela ganha dinheiro, né, que ela fica ali soprando no ouvido do pai, ou da mãe, ou alguém e tal, e ela ganha o dinheiro, ali ela se alegra, se sente feliz ali. Está isso, eu não sei se estou jogando alguma pedra a alguém, mas é isso que acontece. Então o teu corpo, ele não discerne no momento.
mas a tua alma sim, o teu pensamento sim. E é nesse nível que Deus quer que você tenha convicção da palavra dele acontecendo na sua vida, você declarando e crendo que você já recebeu. Aquilo que está lá em Marcos 11, 24, que diz assim, que tudo que eu pedir crendo, é preciso que eu creia que eu já recebi e assim será comigo. É isso que Deus quer. Muitas vezes você fica até sonhando, mas você não traz, você não declara. Jesus fala ali em Marcos 11, 24, que tudo que você pedindo crendo, creia que você já recebeu e assim será com você. Então, o que o teu corpo está respondendo, o que as suas emoções estão respondendo, são os seus pensamentos. Isso tem sido uma realidade na vida de muita gente, de muitas pessoas. Então mude. Nós precisamos mudar a nossa mente, porque o nosso pensamento, ele muda segundo as informações que nós temos. Então, quando os nossos pensamentos, ele vem alinhado à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, então o teu pensamento muda todo o seu corpo, e você fica cheio de luz, cheio de graça. Aquilo que você pensa, aquilo que você é. Então pare de ficar pensando sempre coisas negativas. Muitas vezes nós vemos aí as pessoas, não, o demônio, o espírito fez aquilo, causou isso, tal, as pessoas creem. Mas quando você fala que os anjos são poderosos para fazer, que Deus é poderoso para fazer, muitas vezes nós ficamos limitados. Então o teu pensamento, ele vai trazer luz no teu espírito. Então eu preciso alinhar o meu espírito à palavra do Senhor. Mas quando nós precisamos aprender, isso vai além da sua circunstância, quando você entende isso aqui, esse mecanismo. Então viva um futuro do teu sonho, os sonhos que Deus te dá, você pode estar materializando, trazendo à existência. Porque a Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus usar um filho dele, um profeta dele. E muitas vezes Deus quer se manifestar também colocando sonho no teu coração. E se o Espírito coloca sonho no meu coração, no teu coração, você precisa trazer existência. Celebre, declare, profetize, isso é meu, eu tomo posse, é meu, não abro mão daquilo que Deus já me deu. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não espere que elas aconteçam primeiro, comece a declarar. Comece a declarar. Você vai descobrir que você está mudando as coisas ao seu favor. A hora que você começar a aprender a declarar, você pode até escrever algumas coisas, anotar algumas coisas, comece a declarar em cima dessas coisas. Por quê? Porque quando nós lemos em Efésios, você sabe bem esse texto, Efésios 1:3 diz assim: bendito seja Deus o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o Senhor já liberou tudo o sonho que Deus te dá, Ele já liberou para você nas regiões celestiais. Aí eu preciso visualizar, eu preciso internizar esta verdade dentro de mim. Eu preciso alinhar, quando você lê um texto como esse, que o Senhor já liberou todas as coisas. E aí o que eu faço? Eu alinho essa palavra no meu espírito e eu declaro esta palavra. E Deus vai trabalhar em cima desta palavra. Em Jeremias 1:12 diz assim que o Senhor vela pela palavra dele e ele esforça para cumprir essa palavra. Então, quando você declara, a Bíblia diz que Deus está velando pela palavra. E Ele está esforçando para cumprir essa palavra. Mas essa palavra tem que estar no teu coração, no teu espírito. Esta palavra da fé que nós pregamos. E quando nós declaramos assim, lembre do vale de ossos secos, Deus mostra as coisas. Às vezes você tem uma visão caótica, desesperadora, uma visão de morte ou uma visão de vitória. Você pode mudar as circunstâncias. Agora, se você fica só pensando o que Deus está querendo falar, não.
que a palavra do Senhor diz a esse respeito? Porque, conforme a irmã falou aqui, nós temos promessa. Viva as promessas de Deus na sua vida. Então, quando você começa a viver as promessas, aquilo que está escrito, será que Deus está mentindo para nós? Não. Você vai descobrir que coisas grandes, coisas maravilhosas estão vindo, estão liberadas sobre a sua vida, para que você possa realizar e ver as coisas acontecer. Você sabe que tem muitas pessoas que têm boas ideias, né? Ele chega aqui e fala, olha, faça aqui, tal, tal, tal. Mas ele nunca faz acontecer as coisas. Cheio de boas ideias. Cheio de boas ideias. Então as pessoas têm, mas por que não concretiza? Porque ele não conhece esse princípio ainda, né? Então elas não vieram a nascer. Mas ela não tem força para dar luz, porque é através do Espírito de Deus que isso acontece. Isso é terrível. Você tem boas ideias, você tem bom sonho, você tem desejo de ajudar, de contribuir, de participar, tá, boas ideias. Mas só que isso não acontece na sua vida. Por quê? Porque você precisa aplicar esses princípios, você precisa alinhar a palavra de Deus ao teu espírito, alinhar a palavra de Deus no teu coração. E você precisa confessar, precisa começar a declarar essas coisas. E ela vai acontecer diante dos seus olhos, porque é isso que Deus quer, que o povo dele viva, para que nós possamos comer o melhor dessa terra, segundo Isaías 1,19. Se nós crermos na sua palavra, nós vamos comer o melhor dessa terra. Vivam a vida vitoriosa, vivam a vida triunfante, vivam a vida cheia de graça. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, você vai viver uma atmosfera de alegria, de gozo. Você começa a viver uma vida de adoração. Quando você deixa essa atmosfera, o Espírito Santo de Deus ministrar, a sua vida vai se tornar uma vida de adorador. É isso que a Bíblia diz que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Você entende que adoração é muito importante. E aí você adora Deus. Aí quando você adora, você traz a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo se manifesta. O código vem. Quando o código de Deus começa a vir quando nós começamos a adorar a Deus. Por isso que no momento da adoração, que proporciona, no momento do louvor, o momento de nós abrir o coração a Deus, porque adorar nós adoramos em qualquer lugar, mas aqui nós viemos exatamente para fazer isso como igreja, como corpo. E quando nós abrimos o coração para adorar a Deus, nós começamos a receber os códigos de Deus para com as nossas vidas. Eu contei para os irmãos, quando eu estava ali em Umuarama, a hora do louvor, a hora da adoração, eu estava ali sendo grato a Deus. De repente o Espírito Santo me dá uma revelação de que tinha um senhor que tinha uma perna dura. E fazia muitos anos, ele não dobrava o joelho. Era duro a perna, ele arrastava. A hora que eu subi, eu falei, olha, Deus mostrou uma pessoa assim, assim, assim. E ele veio para frente, só que vieram os dois senhores. Deus mostrou um, mas eram dois. E eu orei ali do altar e imediatamente soltou a perna dele. Nem precisou tocar ali. E anos. Depois ele lá levantava o joelho e falava, nossa, eu estou curado. Porque adoração, o código vem. Quando nós adoramos a Deus, quando o nosso espírito está sintonizado, quando nós estamos sintonizados no Senhor, a essa estação dele, nesse momento que nós começamos a receber a palavra rema, começamos a receber visão, começamos a manifestação do Espírito Santo, os talentos teus começam a fruir através da sua vida. Mas existe alguém que não quer que isso aconteça. A hora que você chega aqui, dá vontade de você olhar no celular cada dois minutos, dá vontade de você tomar água, dá vontade de você sair, dá vontade de os teus pensamentos voam, porque o diabo não quer que você entre nessa atmosfera, para que Deus comece a revelar para você, porque Deus quer manifestar muitas coisas, para você ter uma semana vitoriosa, um mês, um ano,
E aí você precisa dessa palavra de Deus. O poder, né? O poder de nós termos visões, porque é isso que Deus quer nos dar. Visões, sonhos, revelações a nossa. Isso vem através do Espírito Santo se manifestando. Olha que o profeta Joel já profetizava, quantos anos antes de Cristo, diz assim, Joel 2:28. Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei do meu Espírito. O Senhor diz que os jovens profetizarão. Os jovens terão visão. Os anciões terão sonho. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Deus quer mostrar coisas grandes, maravilhosas, tremendas, as coisas que antecedem, aquilo que está para acontecer, e Ele quer manifestar através da sua igreja, e muitas vezes nós não estamos tão atentos, não estamos tão sintonizados, não estamos tão em comunhão com o Senhor, porque afinal de contas nós temos tantas atividades para que nós possamos se envolver. E aí vamos deixando Deus aos poucos, e começamos a andar somente ali, às vezes na reserva. E depois que o carro para, o barco afunda, que nós voltamos novamente para Deus. Ele diz que os jovens terão visão, os velhos terão sonho. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ver algo. Deus quer mostrar algo para mim e para você. A todos nós, não tem como Deus não estar colocando, Deus trazendo uma imagem, uma revelação. Não tem como você servir a Deus e o Espírito Santo de Deus sempre falando no teu espírito. Às vezes você pensa que é um pensamento qualquer, às vezes você pensa que é uma coincidência qualquer. Não. Se você é filho de Deus, algo em você está sintonizado no Senhor, porque você tem o Espírito, e o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Deus quer mostrar, Deus quer revelar, Deus quer que você profetize, que você declare. Qual é a maior profecia? É a palavra de Deus. Profetiza a palavra de Deus nas circunstâncias. Que Deus mude o ambiente, faça com que a circunstância e o vento sopre ao seu favor. Isso fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. Todos os filhos de Deus devem saber dessas coisas, que o Espírito Santo já foi derramado. Todos nós podemos ter visão, todos nós podemos ter revelação, todos nós podemos profetizar. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. E eu quero declarar sobre você, para você ter visões das coisas de Deus. Eu quero declarar que você tenha visões espirituais, revelação da parte de Deus, visão das coisas do reino de Deus. Aonde que você for, que Deus revele, que Deus mostre, que o Espírito Santo testifique no teu espírito. Eu estou declarando essas coisas sobre essa igreja, sobre a sua vida, para que você viva o sobrenatural de Deus continuamente operando na sua vida e através da sua vida. Seja um instrumento de Deus, nas mãos de Deus. Então nós devemos falar dessas coisas, porque se você não fala, você não recebe. Nós precisamos entender, nós devemos estarmos disponíveis, não só receber visão, a unção, a palavra, a profecia, mas nós devemos transmitir às pessoas também. Porque Deus nos dá, e quanto mais você libera aquilo que Deus deu para você, mais Deus se manifesta na sua vida. Então nós precisamos também transmitir essa mensagem, ensinar, porque a maioria das igrejas não sabe. Isso vai gerando fé dentro de nós. Romanos 10:17 diz que logo a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé, quando isso vai gerando. Porque se você não falar do Espírito, se você não falar do dom do Espírito, o Espírito Santo não vai se manifestar. Nós precisamos agitar o Espírito Santo dentro de nós. Se eu não falar sobre os talentos, você vai ficar desapercebido. Você tem talento, mas não manifesta. Pelo menos um talento você tem. Pelo menos um dom você tem.
Nós precisamos entender isso. Se nós não falarmos sobre cura, cura divina, Deus não vai manifestar cura divina. Se nós não falarmos sobre milagres, sobre sinais, Deus não vai ministrar. Porque Deus vai ministrar aquilo que você fala, aquilo que você confessa, aquilo que você declara. Tenha isso na tua consciência. Se você quer ver milagres, se você quer ver sinais, se você quer ver maravilha, comece a declarar. Tudo esse pacote está dentro de você, no teu espírito. Por isso nós devemos arranjar circunstância ao nosso favor. Comece a declarar a palavra ao seu favor. Comece a declarar e você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida. Olha o que diz aqui em Romanos 10:8. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você percebe que no momento que você começa a falar, coisas começam a ser criadas. É isso que acontece. As coisas começam a ser criadas no momento que você fala. Olha esse texto aqui de Isaías 48:7. 48:7. Olha o que diz o texto aqui. São criadas agora, e não há muitos antes desse dia, não os ouviste, para que não diga, eis que eu já sabia. O que Deus está falando assim? São criadas agora. Ele está dizendo a palavra deles, são criadas agora. E não é há muitos antes desse dia. Ou seja, Deus está dizendo, aquilo que você fala, aquilo que você declara, está sendo criada. Antes desse dia, para que você não diga, não, eu já sabia isso. Não. Você pode criar. Você pode trazer a existência. Você pode declarar agora. Deus está dizendo, eu estou criando uma coisa nova. Não é o que estava antes. É você, e você não dirão que já sabia, mas uma coisa nova. Eu estou criando aqui, aquilo que Deus está dizendo. Esse é o poder da palavra. A palavra do Senhor tem poder para criar coisas. Criar coisas. Por isso nós temos que subirmos no nível espiritual. Então nós devemos ter circunstância, né? Nós devemos ter circunstância, coisas novas. Deus sempre. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Deus quer. Deus quer que você viva em novidade de vida. Deus não quer nenhum de nós viver uma vida de rotina. Não, Ele quer viver porque nós estamos aqui numa missão, para cumprir um propósito diante do Pai. Fazer coisas novas. Eu quero profetizar coisas novas na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. Eu quero profetizar coisas novas na sua empresa, coisas novas na sua vida espiritual, na sua vida material, nas suas finanças, nos seus projetos. Estou liberando, estou profetizando que Deus vai te dar coisas novas, que Deus te leva a outro nível espirituais. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você receba no teu espírito, que você creia no teu espírito, que coisas novas começam a acontecer com você, na sua vida, em áreas da sua vida, em circunstância, porque Deus nos colocou em outra classe, porque você nasceu em outra classe, você é filho de Deus, para fazer coisas grandes e poderosas. A Bíblia diz que infinitamente muito mais do que nós pensamos e imaginamos. É isso que Ele quer. E Ele pode. E Ele quer fazer através. Porque quando você olha a luz da palavra, eu vou escandalizar vocês aqui. Você e Deus é a mesma coisa. Estou escandalizando. Olha o que está escrito lá em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre... O que Deus fala aqui? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E o Senhor nos deu o poder para dominar sobre todas as coisas. Sobre o mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que se arrastam na terra. Ou seja, Deus fez o homem igual a ele, para operar as mesmas coisas. Por quê? Porque é o Espírito dele que opera através da minha vida e da sua vida. Deus só não permite que o homem domine sobre outro homem. Única coisa que Deus não. Porque cada um de nós, existe um projeto, um propósito. Deus não quer que nós sejamos escravos de ninguém. Por mais que Deus respeite a hierarquia, mas Ele quer, porque o Espírito dele foi derramado sobre todos nós. Então cada um de nós, Ele quer se manifestar. Eu não posso ficar dominando sobre você. É o Espírito Santo de Deus que domina. É Ele que... E se Deus tem algo grande para mim, Ele tem grande para você e maior para você. Só que muitos querem andar como crente carrinho de mão, tem que estar empurrando a vida toda. Não cresce nunca. Porque não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Porque não declara a palavra de vida, de saúde. Porque não declara que o Espírito que vivifica o nosso corpo mortal, que habita dentro de nós, não estão declarando isso aqui. E nós precisamos declarar essas verdades. Então Deus quer criar coisas grandes, não mais tarde, não amanhã, mas agora. É para hoje. Quando você fala essas coisas, quando você tem essas consciências, Deus quer, porque Deus, tudo que Deus fez, foi falando. Todos os milagres que Jesus realizou, que está registrado nas Escrituras, Jesus fez falando. Todos os milagres que aconteceram através da sua vida, vai acontecer quando você estiver falando. Todos. Então quando você fala, você está sendo feito à vontade de Deus. Então, porque nós recebemos isso de graça. Não frustre a graça de Deus na sua vida. Esta graça é para o seu benefício. Use para o bem. Não frustre. Deixe que essa graça funcione através da sua vida. Uma vez que você diz, uma vez que você declara, uma vez que você libera, creia que Deus vai fazer essas coisas grandiosas. Lembre-se que existe forças contrárias, forças ocultas que vão tentar impedir de você receber. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Sempre vai existir oposição, porque existe o reino das trevas. E o reino das trevas, se ele conseguir parar a igreja, ele domina o mundo. Então sempre, por mais que nós temos todas essas verdades ao nosso lado, e sempre vai existir as oposições para tentar colocar dúvida, tentar colocar, desviar teu pensamento da palavra de Deus, teu coração da palavra de Deus. Sempre vai tentar se opor àquilo que você diz. Mas você é aquele que tem a autoridade mais forte. O poder, a autoridade mais forte está sobre você. Eu e você somos mais que vencedor. Não importa o que as pessoas dizem de você. Não importa o que as pessoas estão pensando de você. O importante é que a palavra de Deus é pessoal para mim. É pessoal para você. Isso que é importante. Eu disse que você vai funcionar, eu e você funcionamos de outra forma, de outro jeito. Porque nós usamos o nome de Jesus e o Espírito dele que habita em nós. Nós devemos confiar em Deus, no Deus que ressuscitou. O Deus que ressuscita os mortos, é esse o Deus que eu e você devemos confiar. Não importa qual seja a inclinação, tudo que você crer, todo o vento, toda circunstância, ele vai se inclinar no teu lado. Porque você tem promessa de Deus, porque o Senhor já fez todas as coisas, muito além do que nós pensamos e imaginamos. Por isso não importa, sempre o diabo vai colocar pessoas para tentar te acusar, te condenar, te perseguir. Nós só para causar mal sobre as nossas vidas. Sabe, certas pessoas você nem tem que se preocupar em dar resposta para ela. Tem pessoas que você nem se preocupe em dar resposta. Tudo que você precisa, entre no teu secreto com o Pai. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você, querido.
quando você entra no secreto, entra no teu quarto, no teu carro, onde, e comece a orar em língua. Comece a orar em língua, comece a declarar em língua. E vai chegar um momento que você vai ter a palavra rema. E a hora que você tiver essa palavra rema, o Espírito vai, não tem como o Espírito não trazer no teu espírito. O Espírito vai trazer no teu espírito a resposta, a solução, a direção. E tudo que você precisa é confesse essa palavra. Profetiza essa palavra. Então você não precisa dar resposta para todo mundo. Porque você fala com o vento, você tem poder de falar com o vento, você tem poder de falar com a rocha, você tem poder de falar com a água, você fala com tudo, você tem esse poder sobre a sua vida. Tudo que você precisa, eu e você precisamos é ter essa palavra rema, é estar alinhado o nosso espírito à palavra de Deus, e usar os nossos lábios, e declarar a palavra, porque nós estamos num tempo de milagre, tempo do sobrenatural, tempo de Deus fazer coisas grandiosas. Nós estamos debaixo de uma palavra, de um grande avivamento, que começa nas nossas vidas, nessa cidade. Deus quer fazer coisas grandes, e eu e você precisamos ter essa consciência. Isso vai mudar toda a situação, porque Deus é o maior interessado em operar na sua vida e através da sua vida, porque o nosso Deus, Ele peleja por nós, Ele está na frente da batalha. A Bíblia diz que dele é a guerra, e agindo o Senhor, quem impedirá? Maior aquilo que está na minha vida e na sua vida do que aquele que está no mundo. Você é mais que vencedor, você é imagem e semelhança, você é a raça eleita, você é sacerdote real, você é filho de Deus, você é uma nação santa, você é um povo peculiar de Deus, para anunciar as coisas grandes do reino de Deus. Por isso não tema, não tenha medo, não retroceda, levante a tua cabeça, comece a marchar. Talvez o inimigo tenha se levantado para tentar confundir a tua mente, o teu coração, mas não ignore essas coisas, e olhe para Jesus, e declare: você é a solução para tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, e contra a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Comece a usar a ferramenta, porque o Senhor já nos deu todas as coisas referente à vida e à piedade através do conhecimento. Exerça, faz com que teu espírito manifeste isso, agite o teu espírito ao Espírito de Deus, agite o teu espírito à palavra de Deus. Isso fará toda a diferença na sua vida, no seu trabalho. Não tem como você ficar aonde que você está. Deus vai te levar mais alto, mais alto. Deus vai te levar em níveis maior, e o nome dele será glorificado na sua vida e através da sua vida. Eu estou sendo um profeta nesta noite. Eu estou profetizando, declarando esse rebuliço, essa manifestação, essas evidências, essa graça, esse favor, esse amor, esse Shekinah, essa glória sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, em todas as áreas. Eu declaro que você é ungido do Senhor para fazer coisas grandes e poderosas. Essa terra vai tremer diante daquilo que Deus liberou sobre essa igreja, liberou sobre a sua vida, e que o nome dele seja glorificado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Vamos se colocar em pé. Nós vamos cantar mais. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.